ação defensiva. Isso, cara. É lógico que nós trabalhávamos para tentar uma oportunidade ali na parte ofensiva, até tivemos, né, uma possibilidade no primeiro tempo. No segundo tempo já tivemos um pouco mais de volume para ter um pouco mais de finalização. Mas eu gostei pelo empenho, dedicação. A gente fez uma rodagem muito grande hoje, né? Principalmente uma estratégia que a gente já vinha pensando. E eu fiquei muito feliz pelo comportamento deles que eles tiveram, né? Hoje, tem vezes que nós vamos jogar como hoje, porque eu acredito que nós jogamos bem, mas não conseguimos os 3 pontos. Mas nós estamos dentro da nossa lucidez que nós temos em termos de estratégia de competição, um ponto importante, até porque é um confronto muito difícil, um adversário que também está invicto jogando em casa. E nós vamos na nossa caminhada dessa forma, jogo a jogo, tratando cada jogo como se fosse o último. E você falou sobre essa rodagem do elenco. Analisando a escalação inicial do CSA, tivemos Cachoeira hoje, Poupado, Camacho, Guilherme Cachoeira, também ali o Nicola. Foi a questão física? Foi visando já essa sequência, tem Grêmio, confiança? Se você pode explicar para a Nação Zunino que você teve ideia, né, nesses 11 iniciais. Primeiro que a gente confia muito no grupo de trabalho que a gente tem, né? E depois é lógico que nós temos um duelo muito difícil também na terça-feira. Essa viagem ela desgasta muito, né? E nós tentamos criar uma estratégia para chegar com as 2 oportunidades saudáveis dentro do campo. Hoje nós tivemos a oportunidade de lançar muitos atletas que estavam esperando essa oportunidade. Dentro da minha visão, acredito que eles foram muito bem, né? E consequência, a gente tem um jogo já na terça-feira e tem esse deslocamento até Porto Alegre. Então, a gente, queira Deus que a gente chega com muita energia para terça, porque já é um próximo desafio, um desafio gigantesco, onde a gente está com uma pequena vantagem, mas a gente sabe do grande desafio que a gente vai ter contra um grande adversário, um grande duelo. E nós vamos fazer de tudo para conseguir dar mais um passo na competição. Hoje você não teve seu principal jogador, o Brian, aquele jogador que pensa, já dá jogada individual. Trouxe o Gabriel Vieira para o jogo, né? Primeira oportunidade como titular. A ideia mesma, quem sabe para o jogo do Grêmio, pode improvisar, tem alguma previsão se o Brian ele pode retornar ou não, ou ainda tem que esperar mais alguns dias se ele vai ter condições de jogo? Primeiro nós temos que esperar a resposta do que nós vamos ter em condições do Brian. Segundo, o Gabriel é um jogador que vinha trabalhando e a gente teve um planejamento, quando ele chegou dentro do clube, de dar essa condição para ele de tentar suportar um grande percentual do jogo, até porque quando ele chegou, deixou um pouco assustado pelo déficit físico. Mas ele teve essa condição de se preparar um pouco melhor, também de ter um entendimento daquilo que nós pensamos para o jogo. E hoje eu fiquei feliz porque eu vi, e eu acredito que também vocês conseguiram visualizar, que ele fez um grande jogo. Pela estreia, pela coragem que ele tem. É um garoto ainda, 20 anos, ainda tem muita lenha para queimar, tem muita fase de amadurecimento ainda na carreira. Mas eu fiquei muito feliz, não só com ele também, né? A gente às vezes vai citar algum nome aqui, vai ser injusto com o restante. Mas com o Kevin, com o próprio Silas, com o Vander, com o Gabriel, Roberto voltou muito bem. O Roberto é um jogador que dispensa comentário, né? Além da capacidade que ele tem de estar dentro do campo e entregar aquilo que ele entrega, ele também potencializa os companheiros que jogam do lado dele e ao mesmo tempo estica a corda para o Enzo. É o que nós queremos. Quanto mais a gente estica a corda para todo mundo, isso é bom para nós, é bom para o CSA. E nós estamos nessa trajetória nossa de competição com muita humildade, né? Nós podemos ter a lucidez hoje de analisar que nós fizemos um bom jogo, mas simplesmente só foi um ponto e assim a gente vai pensando na próxima oportunidade. Professor Igor, Rádio Gazeta, a CSA hoje faltou pouco para vencer e alguns esperavam que alguns jogadores como o Thiago Marques entrasse em primeira, o Enzo entrasse em primeira. É um time B que o senhor colocou hoje, ou era isso mesmo, a proposta era essa para jogar contra a equipe da Tombense aqui em Minas Gerais? Não, primeiro que nós não temos time B, nós temos o CSA. Né? Lógico que se pegar hoje a rapaziada que entrou dentro do campo é menos minutagem, né? O Roberto a gente já vinha preparando ele para os jogos importantes, a gente ter ele saudável no campo, né? Hoje ele precisava dessa condição de aguentar um grande percentual do jogo, quase conseguiu terminar o jogo, que era o nosso intuito. Né? O que nós pensamos? Primeiro, para a estratégia de ter um time bem saudável aqui e ao mesmo tempo também pensando na sequência de terça-feira, que se pegar um tempo de sábado a terça e tem esse deslocamento ainda, é um tempo bem curto para ter um time saudável na terça e ao mesmo tempo ter um time competitivo nos 2 jogos. É o que nós planejamos. E a confiança dentro do grupo ela é muito grande.
Até porque a gente trabalha todos iguais, né? Tudo que eu faço com a equipe que vai iniciar o jogo para uma oportunidade de jogo, eu faço com o pessoal que também espera a oportunidade. Então, enfim, quando a gente há uma mudança de troca ali, de posição, de característica, todos sabem qual é o comportamento que tem que ter. Independe se entra pelo corredor lateral, se entra pelo corredor central, se trabalha na linha defensiva. As nossas organizações ela funciona muito bem porque todos têm um entendimento daquilo que é trabalhar diariamente. E hoje a resposta desse grande pessoal, desse grande volume de atletas que estava esperando uma oportunidade, ela foi satisfatória. Igor, por falar em resposta, taticamente você percebe que você não tem Nicola e Camacho no banco, mas Kevin Silas era uma resposta interessante também com o Wander ali para no corredor central. Baianinho fazendo a função do Cachoeira, também muito bem no jogo, né, criando oportunidades. É esse o CSA que a gente pode ver durante a temporada, uma equipe que você sempre vai conseguir extrair esse grupo, de jogadores que às vezes não tem minutagem, hoje tem, por exemplo, o Silas, ganhando mais uma oportunidade muito bem. É desse jeito que você vai conduzir, dando oportunidade para os demais? Só eu não, nós, né? Nós, todo o departamento, toda a diretoria, toda a nossa comissão, eu acredito que nós confiamos muito nesse grupo de trabalho, né? Diariamente a gente fomenta isso entre eles, e nada do que fomentar é criar oportunidade, e hoje foi criada, né? E eles deram uma boa resposta, vai aumentando mais a confiança. É um grupo muito unido, nós sabemos do nosso caminhar ainda que está muito distante daquilo que nós queremos, daquilo que nós podemos alcançar. Vai ser com muita humildade e muito trabalho. Ao mesmo tempo nós temos que responder cada oportunidade, como eu falo sempre, como se fosse a última, né? Respondendo hoje aquilo que nós tínhamos como oportunidade, eu acredito que foi satisfatório pela produtividade, não pelo resultado, até porque a gente entrou para campo para ganhar o jogo. Mas é assim, a Série C ela vai ser árdua para todo mundo. Quanto mais a gente conseguir pontuar fora e conseguir bater os jogos em casa, a gente vai estar muito próximo daquilo que a gente entende que vai ser a pontuação ideal para a classificação. Mas entendendo também que vai chegar algum momento que a gente não vai conseguir ganhar em casa, né? Então nós temos que pensar que tinha um adversário aí que tem a mesma pontuação que nós. Se a gente não ganha, a gente não deixa o adversário avançar para não distanciar da classificação na nossa frente. Igor, você sentiu falta hoje do Brian? Você sentiu falta do Brian? Por que a pergunta? Porque você entra com o Baianinho pelo setor direito, depois você tira o Baianinho e coloca o Cachoeira. Mas em alguns momentos eu senti que poderia ter uma articulação mais próxima ali deles, como eles flutuam muito ali pelo setor direito e setor esquerdo. Faltou aquele homem de ligação ali, faltou o Brian hoje para a equipe do CSA? O Brian faz falta pela capacidade que ele tem para entregar dentro do campo, né? Está vivendo um grande momento, né? Mas o Gabriel, eu fiquei satisfeito com o Gabriel, com o que ele apresentou hoje, né? E outra coisa, o Gabriel está tendo a primeira oportunidade num clube como o CSA. Foi a primeira oportunidade dele pisar dentro do campo assim, de início, né? Porque ele já tinha entrado contra o Marigá e deu boa resposta. Então essa condição que o Brian ele vai construir propriamente dentro do clube, ela demanda um pouquinho mais de tempo. Até porque é um jogador jovem, 20 anos, e o Brian está vivendo um momento espetacular, né? Então, hoje se a gente for fazer comparações, o Brian fez muita falta para aquilo que nós pensamos para o jogo. Até os companheiros sabem disso, né? Porque é um jogador importante dentro daquilo que nós acreditamos como jogar o jogo. E ele está vivendo um grande momento, ele tem a possibilidade de definir e também tem a possibilidade de criar, né? Então é um jogador que faz falta, não só para nós, mas pelo momento que está vivendo para qualquer equipe dentro da Série C. Igor, mais um grande jogo que o Gabriel Félix faz boas defesas. E já aproveitando para te perguntar, tirar essa dúvida, olhando para a relação, tem o Paulo também. Seria por uma precaução, porque eu lembro que teve uma pancada no ombro do Gabriel lá contra o ABC. Ele ainda está 100% ou não? Seria pela questão de ser 2 jogos fora, né? Surgiu esse questionamento, por que 2 goleiros? Eu queria que você explicasse para a gente. Primeiro que a gente ia ficar um bom tempo fora de Maceió. O risco é muito grande. A gente ainda tem 2 sessões até pegar o Grêmio. Nós tínhamos 2 sessões de treino antes de pegar a Tombense. Então, se acontece algum problema, esse deslocamento talvez não dá tempo de chegar um goleiro disponível. Então, a gente pensou em caso acontecesse algum problema. O Gabriel está vivendo um bom momento, com muita confiança. Dores todos eles vão ter. O atleta de alta performance que não sentir dor, algo está errado. Até porque o nosso nível de exigência é alto, eles têm entregado muito também. Acredito que dores tem, mas não são problemas para a continuidade, principalmente daquilo que tem apresentado, né? Acho que o Gabriel, o Jorge também tem crescido, né? O próprio Paulo também tem dado boa resposta. O Lucas, que ficou lá, também tem crescido. Enfim, a confiança, quando ela existe dentro do grupo, ela respinga em todo mundo. Então a gente fica satisfeito.
É lógico que ainda a gente não conseguiu nada, mas nós estamos no caminho correto para brigar por aquilo que nós sonhamos. Não tem como não falar em Grêmio a partir de agora. Como é que o Igor prepara esse CSA em tão pouco tempo para jogar na terça-feira contra o Grêmio, uma Copa do Brasil, um Grêmio que vem perdendo do CSA, começa o jogo perdendo de 1-0. O que é que o Igor tem preparado para segurar o ímpeto do Grêmio diante da sua torcida lá no Rio Grande do Sul? Primeiro tem um jogo deles agora, né? 21 horas, se eu não me engano, em São Paulo. Eles têm alguns problemas físico e clínico, de alguns atletas que talvez não vai pintar dentro do campo. Eu preciso estudar mais um pouquinho, preciso ver a condição de alguns atletas que vai nos ofertar para a gente pensar aquilo que nós vamos ter como estratégia. Eu acredito que segunda-feira eu tenho uma ideia já bem definida. Hoje eu não consigo, até porque eu estou fazendo a reflexão ainda do que houve aqui agora, né, do jogo. E os flashes do jogo, ela vai transcorrendo com muita fluidez nesse momento dentro da cabeça da gente. A gente vai vendo, talvez faz até uma reflexão, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então está muito recente a nossa saída do campo agora, mas eu acredito que na segunda-feira, com certeza absoluta, eu já devo ter um direcionamento daqui que nós vamos ser dentro do campo. Igor, hoje você teve a volta do Felipe Albuquerque, né, lateral direito, mostrou segurança mais uma vez. O CSA que no último jogo teve que improvisar, ali vai estar um pouco mais aberto para a ala, dá uma segurança maior. O CSA montando uma linha defensiva hoje bem compacta e não foi vazada, né? 0-0, o CSA não tomou gols na primeira rodada, né, pela Série C. O Felipe é um jogador experiente já, né? É um jogador, apesar de jovem, 25 anos, mas é um jogador bem jogado. E ele traz segurança porque é um jogador de ofício naquela função, né? Nós tivemos um deslocamento no jogo passado, uma ideia diferente, de tampar aquele espaço porque a gente não tinha um atleta para fazer aquela característica daquela posição. Mas enfim, o Felipe, como todos os outros, eu cobrava muito essa situação deles. Nós precisamos fazer um jogo consistente sem tomar gol. Nós precisamos fazer um jogo consistente sem tomar gol. É bom para os nossos goleiros, para os nossos goleiros, é bom para a linha defensiva, é bom para o sistema da organização defensiva nossa para dar mais confiança e respaldo daquilo que eles têm confiado muito. Bom, a última pergunta para fazer. Igor, coloca esse fone aqui no ouvido. Ô, Arne, só uma pergunta, tá? A assessoria de imprensa aqui tá falando com a gente. Então, a última pergunta é tu, Arne. Manda aqui pra gente, para o Igor, que ele vai te responder. Nessa coletiva com a imprensa, esperar aqui, né, a resposta do professor Igor após esse empate em 0-0 contra a equipe da Tombense. O CSA, como ele falou, não foi vazado. Hoje, 0-0 ali no decorrer da partida, e agora projetando esse duelo contra a equipe do Grêmio na próxima rodada, virando a chave pela Copa do Brasil, terceira fase. CSA que venceu o primeiro jogo pelo placar de 3-2, e o técnico Igor Magalhães vai finalizar essa coletiva. Um grande prazer falar com você. Eu preciso, como eu disse antes, dar uma recuperada naquilo e ver principalmente o Grêmio nessa noite, para a gente desenvolver uma estratégia. Nós vamos ter a presença agora do Danilinho e do Ramon, vai incorporar também o nosso grupo que está aqui. E não houve questões de poupar A ou B ou C, foi questões estratégicas pensando nesses dois jogos, para ter uma equipe saudável dentro do campo e ao mesmo tempo dando resposta para eles, que a gente confia em todo mundo. E a força do nosso grupo que vai nos fazer alcançar aquilo que nós almejamos. Desde quando eu cheguei aqui eu vim falar que não tem A ou B mais importante do que o CSA. O CSA como um todo, ele precisa ser encorpado para conseguir esses objetivos que é bem claro nosso dentro desse ano. E nós só vamos conseguir assim, com muita união, com muita humildade, com muito trabalho e reconhecendo que nós temos que fazer o nosso máximo sempre para conseguir os resultados e alcançar esses objetivos. Obrigado, Igor, para finalizar agora da minha parte, jogo passado foi até perguntado, né? O CSA, ele precisava trazer aquela postura em casa, um time mais aguerrido, concentrado, fechando as brechas do adversário para esse jogo fora de casa. Você acha que conseguiu hoje o elenco dar essa resposta e trazer esse CSA mais agressivo fora de casa? Eu acredito. Eu já tinha cobrado uma situação de uma resposta nossa, principalmente que nós fizemos até um jogo no segundo tempo contra o ABC um pouco melhor. Mas contra o Ipiranga não fomos o CSA que nós estamos acostumados a ser. E nós precisamos dar uma resposta de consistência já no próximo jogo, que foi hoje contra a Tombense, né?
até pela estigma da confiança ela ser elevada para a gente continuar, porque hoje, daqui a pouco nós vamos ter mais uma oportunidade contra o São Bernardo fora de casa. Eu acredito que se a gente tiver esse nível de mentalidade, eu acredito que se a gente tiver esse comportamento como a gente teve hoje, a gente vai ter a oportunidade de fazer grandes jogos com sequência fora de casa. Igor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ano passado estávamos aqui, né? Contamos a história daquele 1-0, gol de Robinho. E hoje, mais uma vez, CSA e você sem perder. E agora, na sua fala final, daqui a pouco 1 ano, né, de CSA. Rapaz, 1 ano, né? Graças a Deus. Muito feliz pela oportunidade que o clube está me ofertando, pela confiança que tem da diretoria, de todo o departamento de futebol. Luciano está aqui, a Lírio, o próprio Jats, a nossa presidente também está aqui. E o pessoal que faz parte desse corpo que ficou em Maceió. É muito feliz pela confiança. Nós estamos trabalhando assim, diariamente, pensando, dar um passo de cada vez, com muita humildade, mas sonhando grande, que é o mais importante para a gente conseguir alcançar. Muito obrigado e boa viagem para Porto Alegre. Um abraço, Severo, sempre é um prazer falar contigo.